BRCast. Eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, Thaís Alves, que vamos juntos salvar o tempo daqueles hoje que não tem tempo de ficar nem saco de ficar assistindo o Recon, né? Não? Com certeza! E aí, gente, tudo bem? Há quanto tempo, na verdade? Né? A gente deu uma leve pausa aí, foi muito quando o carnaval, foi muito tipo outras coisas também. Uma mini-férias prolongadas de carnaval. Tivemos alguns empecilhos semana passada, e aí acabou o carnaval e tudo mais, mas nessa sexta-feira, nessa Podcast Friday, não podíamos deixar passar batido e voltamos aí pra revisar um Recon. Uma coisa Recon. Que já tinha um tempo que não acontecia. Fazia um tempo já. A gente já tava naquela de, tá chegando. A gente terminou a segunda temporada da série clássica. Isso mesmo. Agora o nosso último review da série clássica. Né? E quando a gente entrou na terceira, a gente já sabia, né, que tava pra rolar. Tá chegando. Porque essa temporada, né, a terceira temporada, ela é muito carregada de Recon. É justamente nesse período que começa a maioria do Recon, depois quando a gente entrar pelo segundo doutor aí, que vai ter mesmo. Que começa essa graça da BBC de não guardar os episódios. De tacar fogo nos episódios. Exatamente. Pois é. E vocês sabem como é que funciona aqui, a gente, óbvio, né, os episódios não existem, alguns têm reconstrução animada, muitos têm livro. O que a gente faz aquela pesquisa grande, a gente dá uma lida em parte dos livros, a gente pesquisa os nossos livros nas enciclopédias e tudo mais. Isso. E traz pra vocês o apanhado do que seria o episódio caso ele tivesse existido. E em caso de Recon, vocês lembram bem da última vez que aconteceu, a gente não revisa um e sim dois. Então hoje a gente vai revisar nesse primeiro podcast o Galaxy 4. E no podcast, ainda hoje, sai aí no feed de vocês o podcast The Mission to the Unknown, que é só o menor arco da série clássica inteira. Um episódio 20 minutinhos você mata esse arco pra vocês, porque a gente vai também entrar em arcos gigantescos, então a gente vai ter esse mini arquinho. Pra quem tem preguiça, né, de ver aqueles arcos grandes, tá aí. Pois é, cara, mas hoje a gente vai falar desses dois arcos, então sem mais delongas, vamos começar a revisar esse episódio aí que infelizmente se perdeu. Vamos lá. Hoje é um daqueles podcasts que eu vou poder dar uma descansada na minha voz, porque como é uma coisa mais... Porque normalmente assim, quando a gente assiste, né, a gente vem muito ávido pra comentar. Inclusive, não estranhe, né, esse vai ser uma edição, vão ser 2 edições menores do bem podcast. Menores, porque gente. Aquilo, a gente não consegue entrar tanto em detalhe porque não tem, né, cara? Não tem como, né? Quando a gente lê o resumo de um episódio, nunca vai ser equiparado ao episódio completo, com todos os pormenores, piadinhas, olhares. No caso aí do Galaxy 4, ele não é completamente perdido, né? Até uns anos atrás ele era completamente perdido. Sim, né? Como muitos arcos, infelizmente, estão nesse meio. Pois é. Mas no caso dele, a gente tem o Airlock, que é um dos episódios dos 4 que foi recuperado, né? Isso. Depois de um bom tempo. Mas é aquilo, de 4 episódios a gente só tem um. Então, é uma Recon praticamente inteira, né, cara? Exatamente. Não é a mesma coisa. A gente não teve aqueles detalhes, né? Não, e assim, por exemplo, até a atuação dos atores, uma risadinha, um olhar, um negócio. Todas essas coisas, gente, se perde. Não tem como. O recurso visual, ele é muito forte. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Mesmo que você leia o roteiro inteiro, que você ouça o áudio, nunca vai ser igual a experiência audiovisual completa. Exato. Jamais. É como você querer comparar, vou fazer uma analogia de comida, que eu sempre acho que facilita bastante. Gosto. Você comparar um episódio de verdade, um episódio que tem salvo, que tem tudo direitinho, a um Recon, é que você querer comparar um presunto pata negra com um embutido de tipo spam. Do mercado. Sabe? Não, tipo spam mesmo, de lata, sabe? Não tem como. Não é a mesma coisa. Não é um substituto. Não é, mas pelo menos o que a gente tem desses episódios é pelo menos o fio narrativo, a história e os elementos principais, não é verdade? Exato. E por sorte a gente sempre ainda tem muitas pessoas que estavam vivas naquela época, tem muito recordatório, muita coisa salva aí em texto e a gente tem aí nossos livros, tem os recursos. Tem nossa mini biblioteca aqui em casa para poder correr e pedir ajuda. Então, exatamente. Beleza, Galaxy 4, fala aí. Sem mais delongas. O ano dele, o que tinha naquela época. Conta aí pra gente o background da história toda. Tudo bem, né? Na nossa última passagem aí, falando da série clássica, a gente finalizou a segunda temporada, né? Com o arco o Time Meddler. The Time Quase Meddler. Que eu Meddling Monk. Porque Time Meddler é o arco, mas Meddling Monk é um episódio do arco e o personagem principal é o Meddling Monk. Isso aí, né? Que é o episódio do Monk. A gente entra na terceira temporada de Doctor Who, da série clássica, Já com buraco. Da série clássica, pelo amor de Deus. Com certeza. Que é o arco Galaxy 4,
4 episódios de setembro a outubro de 65. Legal, estamos no ano 65. Estamos começando a chegar no segundo semestre aí, né? Sim. Já do ano de 65. Estamos aí na época que os filmes do Peter Cushing estão começando a bombar no cinema. Sim. Ainda estamos aí no rabinho da Dalek Mania. Sim. Então, assim, esse é o cenário. E a gente já falou aqui algumas vezes, caso você não se lembre, Verity Lambert está saindo da série. Sim. Esses 2 arcos que a gente está revisando hoje, né, que é o Galaxy 4 e o Mission to the Unknown, são sim os últimos episódios da Verity. É o último de todos. É o último de todos. Ela é engraçada, né? Acabou, ela vai embora. Ela vai sair com uma coisa bem fora da caixa. A gente vai falar mais a fundo no podcast certinho de Mission to the Unknown, mas sim. Vai lá. E, na verdade, esses episódios eles foram filmados junto com outro bloco da outra temporada. É por isso que, não é que ela saiu no meio da temporada, é que em termos de produção foi tudo junto. É que pra gente é de um jeito e pra produção é outra. E, inclusive, esses 2 episódios estão tão interligados que a gente tá fazendo o podcast deles juntos e a equipe todinha de produção é a mesma. Inclusive, o Mission to the Unknown foi quase que considerado o 5º episódio de Galaxy 4, só que não tem nada a ver a história, por isso que eles separam. Sim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, apesar da storyline estar ligada. Outro tema. É outro tema. Sim. Galaxy 4 é mais uma aventura do Dr. Vic e o Steven Taylor. Sim. Eles recém-chegado. Segunda aventura dele na tarde, assim, como companion, né? A gente tem em The Chase ele aparecendinho ali, dando uma ajudada e sumindo. Em Time Meddler ele entra efetivamente como companion e agora em Galaxy 4 é o segundo dele enquanto companion da TARDIS mesmo. Companion oficial real. Isso. E assim, o lance é que esse roteiro aqui ele foi escrito um pouco antes e na verdade... era pra Ian Barbara estar nesse arco. A primeira versão do roteiro tinha considerado eles como companions. E aí, o que eles fizeram? Eles só pegaram as falas de Ian Barbara e colocaram no Steven Taylor. Isso é uma coisa que acontece, assim, não achem que é um negócio de, a série clássica as coisas. Não, acontece isso é uma direto. coisa que acontece até hoje, porque não é assim, tipo, olha... Vai ter. Você escreve o episódio da semana que vem pra te gravar? Não é assim. Tipo, os roteiros, eles ficam. Jamais! Eles ficam ali nas gavetas, na BBC, essas coisas, por um tempo. Um grande exemplo disso a gente vê ali o The Doctor's Wife, um dos episódios que eu gosto mais da série moderna. Ele foi escrito não compreendendo a existência do Rory. E quando o episódio foi pra gravar, tinha o Rory. Então ele teve que ser inserido no roteiro do episódio para virar episódio, né? Numa versão mais madura do roteiro. Exato. Então, assim, a gente sabe que nos anos 60 essas coisas aconteciam com mais frequência e o Peter Purves, inclusive, fala que esse é um dos arcos que ele menos gostou de ter feito. Então, o Galaxy 4 é um que a galera não curtiu muito, no geral, né? Não foi só o Peter. Não foi só o Peter Purves. Existia todo esse papo do bastidor que a Verity estava saindo. Ninguém estava feliz com a saída da Verity. Lembrando que esse ninguém tinha alguém que estava muito mais chateado, que é justamente o William Hartnell, né? A gente vê bastante no Adventure Space and Time como dói pra ele se despedir das pessoas, né? E ele pega, assim, um combo, né? Porque ele se despede da Carol, aí passa um tempo até relativo, considerável. Aí ele se despede de Ian Barbara e aí logo depois, assim, é uma paulada direto. Vem a Verity Lambert saindo também. Então, assim, pra ele foi demais ter que aguentar isso. Sim, Jacqueline Hill e William Russell, eu chamei do nome dos companions, mas vocês entenderam, né? Maravilhoso, né? Sim. E a própria Maureen O'Brien, que é a Vicky, também não ficou muito feliz com esse roteiro. Ela tá pra sair também. Tem isso, né, cara? O arco de saída dela tá próximo. Diz a lenda que ela foi escrita pra sair porque reclamou do Galaxy 4. Olha aí. É mito? É lenda? Não sabemos. A gente tem que fazer um Mythbusters, né? Quando chegar no... Mythmakers, o arco que ela sai, se eu não me engano. O Mythmakers. Exatamente. Quando chegar no Mythmakers, a gente vai fazer um Mythbusters. Tantã! Olha aí, Mythmakers, Mythbusters. Gostei, vamos fazer. Mas vamos falar em termos de plot. Esse arco é mais um arco de Doctor Who. Ele não é um arco que é desinteressante, mas ele também não é super importante. Ele tá na média. Tanto que ele é um arco que é um recon e que... Não, veja bem, não estou dizendo que não faz diferença. Todo episódio, todo arco faz diferença. Mas assim, não é como se fosse um negócio que, a falta desse arco tem um peso bizarro no lore. Não é o The Day of the Doctor. É só uma aventura. Gente. Vamos ficar na série clássica mesmo. A gente tem a Abominable Snowman, né, o Abominável Homem das Naves. O episódio, 90% do episódio tá perdido. É um episódio importante porque a gente vê ele repercutindo em vários pontos, tanto da série clássica
Na moderna na fase também. do Doutor, quanto agora na moderna, e a gente não tem ele. Não tem, entendeu? Tá perdido, O Galaxy 4 tem esse mesmo peso? Não. Não é. O Galaxy 4 é só mais um arco da série clássica. Tá, beleza. Tranquilo. Entrando em plot. Vamos lá. Manda aí. O Doutor e seus amigos. narração Sessão da Tarde, né, cara? O Doutor e seus amigos chegam em um planeta árido. Dentro desse planeta há 2 naves que também... E altas confusões, que já tinham caído lá anteriormente. São 2 naves diferentes, de 2 povos diferentes. E adivinha só se eles são amigos? Claro não que são. não. Claro que eles estão disputando, né? Deixa eu adivinhar, em algum momento o time da tarde vai se separar, vai ter alguma coisa num desfiladeiro ou num esgoto. Olha, eu não sei se tem desfiladeiro. Ou esgoto. Mas o time da tarde se separa. Mas tem naves espaciais e tem povos de outros planetas. Porque nunca fala o planeta onde se passa. Mas fala que é na quarta galáxia. Então, em tese é na Galaxy 4 que se passa. Exatamente. E lá nós temos, no primeiro momento, o Doutor e seus amigos encontram as Dravins, né, do planeta Drava. Tá. E o lance é que... Então tem planeta. Mas elas não são desse planeta. Esse planeta onde se passa a história... Não é Drava. Sim. Não é. Outro planeta X. Perfeito. Random. E o lance é que elas, né, estavam na nave, a nave caiu aí nesse planeta e elas são uma raça guerreira. Elas têm uma líder que se chama Maga. Maga, ok. Na verdade é Maaga, né? Ótimo. É Maga. Maga patológica. Ótimo. A louca, né? E o lance é que elas estão em desarmonia, estão aí com essa briga com a outra nave que caiu lá, que são os Rills. Sim, então não dá nem pra dizer que é um plot de guerra civil, porque não são nativos daquele planeta. Não são nativos, são 2 naves que estão ali. É um negócio quase um inimigo meu com uma galera inteira e não só 2 caras. Exatamente. E com um final triste. E aí o que acontece é o seguinte, né? Como eles encontram primeiro as Dravins, eles... se associam a elas. Não, né? É uma associação, assim, por afinidade. Tipo, a gente chegou aqui com elas estão contando Big Brother, né? Big Brother. Foi por afinidade. Não, elas estão contando essa história pra gente. Qual é a história que elas contam pra gente? Que elas estão nesse planeta e que tem aqueles caras que são maus. Sim. E que eles tentaram atacar a gente, bababá. É complicado você comprar lados em situações que você não tá inserido, porque a verdade é sempre daquele que conta, né? Você não sabe o que aconteceu. E aí... papo vai, papo vem, dado o momento o doutor vai explorar e ele encontra esses caras, os Rills, que os Rills, eles têm robozinhos que lutam por eles, que são os famosos Chumblers. Ah, sim, os Chumblers que inclusive são um dos personagens favoritos do Peter Capaldi, né? Pois eles são bem fofinhos, os Chumblers, eles são, a gente até brincou já uns anos atrás, falou sobre ele, que eles parecem vaporetos, né? Eles Vaporeto. Talvez se você seja novo, você não lembra. Vaporeto era tipo um... não era bem um aspirador, né? Ele era um negócio... aspirador com água. Ele era um aspirador, mas água. ele também era um pulverizador de água. E ele limpava assim. Ele prometia, tipo, você limpa o seu sofá jogando, e era uma merda. tudo. Ele só molhava. Olha, pelo que eu lembro da propaganda, ele limpava a parede. Limpava paletó. Limpava tudo. A minha mãe comprou um vaporeto limpava o gato, o cachorro. A minha mãe comprou um vaporeto na época e é uma bosta. Shoptime, me desculpa, se um dia você quiser patrocinar esse podcast, mil perdões, mas o vaporeto patrocina foi contra o produto. uma bosta. Nem existe mais vaporeto, eu acho. Não, acho que não existe. Mas enfim, o Chumbler era tipo um vaporetinho. Ele era um bichinho assim, pequenininho, um monte de bolinha. A gente pode até deixar aqui umas fotos e tal, mas o lance é que ele é como se fosse um Dalek bonitinho e menorzinho. É um cute Dalek. Ele seria... Porque ele é um robozinho, ele é fofinho. Ele e seria menor. o paralelo... não é bem isso, mas tem o Cyberman e tem os Cybermats, né? Que são aqueles menorzinhos que parecem um ratinho. Um ratinho. Né? E eles são versões mais... entre milhões de bonitinhas do Cyberman. Os Chumblers seriam isso dos Daleks, mas eles não são da mesma raça. Eles não têm associação nenhuma com os Daleks, gente. Não tem nada a ver. Eles são outro planeta, diferente, não tem nada a ver. Mas é que lembra, né? Porque é metálico, é pequenininho, é bonitinho, é fofinho. É pra criança, gente. Vocês têm que lembrar que é pra conquistar a audiência infantil. Sim. Que nunca mais vai lembrar desse arco, porque quando cresceu já perdeu o arco, não é verdade? Tem as steals, né, das recons. Tem pouco, mas tem, né? Fazer o quê? Infelizmente não tem muito o que fazer. E em dado momento, esses bichinhos, né, esses robozinhos, eles tentam entrar na TARDIS, eles tentam atirar na TARDIS. Sim. E eles são
robôs de defesa, né? E a TARDIS, ela fica intacta, tipo, eles não conseguem atingir. A TARDIS segura a porrada muito maior que isso. Né, a TARDIS. E dado momento o doutor ainda fala que claro que eles não conseguiram atingir a TARDIS porque fui eu que construí, tipo... ele manda ele manda essa mentira no começo. A gente sabe que é porque, né, na época não tinha, nem tinha ideia que ia virar essa coisa gigante que é hoje. Não. Mas a gente entende aí que é o doutor passando uma daquelas mentiras dele, né, cara? Pois é. Uma coisa também fica meio que, pelo que a gente consegue ver do que sobrou do episódio, né? Que a gente tem estilos de imagem e alguns pedaços de áudio. Tem resquícios. E coisas escritas. Aqui é arqueologia, que o nome Chumbly é meio que o apelido que a Vicky dá, né? Eles não são Chumblies de verdade, ela fala, olha os Chumblinhos. Olha esses chamblinhos. Ela fala isso. Por conta dos barulhinhos que eles fazem. Tipo, é o apelido carinhoso que ela deu pro bichinho. Mas esse não é o nome verdadeiro do bichinho. E o nome verdadeiro do bichinho nunca é falado. Sim. Então, eles são... Chumbly. Não, eles são Chumblies pra todos os efeitos aqui pra gente. É isso. E aí o que acontece? A nave das Dravins tá bem ferrada. Elas não vão conseguir sair desse planeta. Uhum. E a nave dos Reels tá quase pronta pra partir. Uhum. E os Reels, eles oferecem pras Dravins sair do planeta com eles. Tipo, meninas, vem com a gente, vamos embora. Só que elas são uma raça tão guerreira. Elas são Amazonas do espaço, né? Elas são como se fossem Amazonas do espaço. E existe hierarquia, né? Porque elas têm a líder e as outras que seguem ela. Uhum. E assim, elas deixam bem claro no discurso delas que os homens do planeta dela são poucos homens que existem por lá. Os que existem são feitos de escravos. Tipo, elas são uma sociedade completamente feminista, feminina. Lembra aquele episódio de Rick and Morty? Que vai a Summer e o Rick pra um planeta que é só de mulheres guerreiras. Isso! E elas falam, os homens, eles são neandertais, eles vivem... São uma casta separada. As separada. São exatamente isso. São Amazonas do espaço numa sociedade... em Themyscira não tem homens. Não tem homem herói. Mas nesse caso é como se elas fossem Amazonas do espaço ou numa sociedade de tem homens, mas eles são super, hiper, mega inferiores a elas no planeta. E inclusive em menor número, né? Então, assim, as Dravins... Subjugados mesmo. Subjugados mesmo. E aí, por conta disso também, que eu acho que elas também não se dão com esses rules, porque tem homens e tudo mais, e pra elas, eu não vou... cultural, né? Eu não vou aceitar a ajuda de um desses homem, caras, eles devem ter má intenção, enfim, né? Fica essa disputa entre um e outro. E os nossos companheiros aí, né, o time Tardes, eles vão, aos poucos, percebendo que o que elas falaram não era exatamente verdade. Eventualmente eles vão até a nave dos caras. Então, é aquele lance sobre as múltiplas verdades, né, cara? As múltiplas verdades. Não existe uma verdade absoluta, em especial quando você cai num cenário onde já tem um conflito. Já é? Porque não, eles caíram de paraquedas. Exatamente. Ali, tipo... Qualquer lado que você tenha contato primeiro, ele vai virar a sua verdade se você não abrir os olhos pra outra, né? Porque ela tá contando o que é interessante pra ela, pra defender o ponto dela, né, cara? É por isso que em jornalismo a gente tem o recurso que a gente chama, né, o outro lado. Quando você escreve uma reportagem, você tem que ser imparcial e você tem que ouvir os dois lados da história, né? Você tem que ouvir quem tá atacando e quem tá sendo atacado. É que nesse caso os dois estão atacando e os dois estão sendo atacados, né? Então, é meio complicado. Esse caso não tem muito um certo e errado, né? Não tem muito certo, mais ou menos. Tem. Dado o momento, fica claro que, na verdade, os rules não são ruins. Não. Então, eles estavam tentando ajudar. Mas esse é o grande lance, ninguém é absolutamente ruim, ninguém é absolutamente bom. Eu acho que essa é uma das mensagens que o episódio tenta passar. Outra coisa bacana é que elas falam que... Eles falaram pra elas que o planeta lá ia ser destruído em 14 dias, né? A Fortnite, pra quem assiste Game of Thrones, tem essa expressão. E aí o doutor e o Steven, eles... não lembro direito aí como que acontece, mas é 2 dias só. Não são 14 dias. 14? Elas achavam que era mais tempo. Mas é uma janela de erro grande demais, hein? Não tem matemática nesse planeta delas, né? Eu não sei qual é o tipo de tecnologia que eles tinham, né? Ou se, né? Não, brincadeira. Não sei. E aí, nesse troca-troca de... E aí, quem que tá certo, fio, né? quem que tá errado. Tem uma hora que eles falam que vão num lugar, mas querem ficar com alguém por garantia. Tem uma hora que o Steven fica com as Dravins.
Tem uma hora que a Vicky que fica com elas e eles vão lá pra nave dos caras. Isso é clássico da série clássica, né, cara? Quando a gente tem múltiplos ambientes, assim, tipo, tem um grupo aqui, um grupo ali, o time da Tardes eventualmente se separa, vai cada um pra um lado e tem essa troca ao longo do arco. Outra coisa que eles descobrem também é que os Reels, eles não respiram ar, eles respiram acetona, é algo assim. Tipo, a atmosfera deles é diferente da atmosfera desse planeta também. E aí, inclusive, eles tentam sabotar a nave dos caras, o doutor tá lá pra sabotar, e aí o Steven chega e fala, não sabota não, porque eles respiram dessa forma e não sei o que, não sei o que lá. Então tem misleading, coisas que são misleading, assim. Cara, porque o doutor tá o tempo todo achando que eles são os caras maus. Sim, então, isso Você que é brabo de ideias ser uma coloca recon, na cabeça, né, cara? O que piora o fato de ser uma recon é porque esse é um episódio que ele é... Não é que ele seja enrolado, mas assim, o próprio episódio ele te apresenta meias verdades falsas pistas. E tipo, o doutor tá de um lado, o Steven tá do outro. Aí, tipo, quando o doutor chega pra tentar fazer um negócio... e você só ouvir isso e ver coisa parada é muito confuso, cara. É difícil de você fazer essa relação, né? Mas basicamente é como se o Steven Taylor, ele tava do lado ali dos... Eu esqueci o nome são as Dravens e os Reels. Isso. O Steven tá do lado dos Reels. Então ele viu qual era a verdade que os Reels estavam passando. Quando o doutor foi pra lá pra tentar ganhar dos caras maus que eram os Reels, o Steven meio que se interviu e falou, cara, não, eles não são maus, como estão falando. Não, eles não são maus. Não é por aí. Não destrói a nave deles. Os dois lados só precisam sentar e conversar. Gente, eles respiram amônia e não oxigênio. Sim, amônia. Né? E o Steven consegue se libertar lá das Dravens, que ele tá preso com elas, e ele consegue chegar na nave dos caras. E o lance é o seguinte, esses caras jamais vão conseguir sair desse planeta sem a ajuda do doutor. Sim. E aí o doutor... nenhum dos dois lados, né? Nenhum dos dois lados. O plano perfeito seria levar as Dravens junto com eles, com a ajuda do doutor. Só que o lance é que elas são uma raça tão guerreira, tão... elas não aceitam de jeito nenhum essa ajuda. E aí o doutor ajuda os Reels com os Chumblies, né? Com os Chumblies, os robozinhos dos Reels. E elas ficam pra trás. Tipo, elas não aceitam ajuda. Elas vão explodir junto com o planeta. E aí, demais? Isso. Total? É isso. Elas não sobrevivem porque elas se recusam a aceitar a ajuda do doutor e dos Reels. Então dá pra dizer que é um arco que não tem... Não tem Everybody Lives, né? Não tem Everybody Lives de jeito nenhum. De jeito nenhum. Caramba, olha aí. Elas ficam lá. Porque o doutor percebe que elas enganaram eles, não sei o que lá. Ele ajuda de bom grado Ele ajuda quem quer ser ajudado, né? Ele pega a Tardes, ele faz uma ligação lá. Faz uma chupeta. Faz uma chupeta da Tardes com a nave dos caras. Eles conseguem escapar, a destruição é iminente. Sim. E elas ficam pra trás. Elas ficam pra trás. Olha aí, mas eu vou te falar, isso aí é pano pra plot de tipo raça que quer se vingar do doutor, hein? Daria pra trazer... as Dravens não explodiram ali, sabe-se Deus porque recurso de roteiro, e aí elas voltam e elas querem vingança ao homem que deixou elas pra morrer e elas caçam o doutor. Isso ia ser foda. Isso ia ser foda. Cara, é o tipo de povo que foi prejudicado por alguma ação do doutor, sim. Não, na verdade não, né? Na verdade, se a gente parar pra analisar, o contrário. Esse povo se prejudicou por não aceitar a ajuda do doutor. Ele, em momento algum, se nega a ajudar. Elas que não querem ajuda. Elas que não querem e elas pagam o preço. Pelo menos no primeiro momento, sim. Sim, então... sim. E é legal, isso é uma coisa que dá pra gente analisar do episódio, né? Tipo, sobre... Às vezes a gente fica, né, tentando esperar a ajuda de um monte de lado e a ajuda tá ali e a gente reluta a aceitar por conta de uma... Elas se negaram a aceitar essa ajuda. A gente nega a ajuda, tipo, o mundo vai literalmente acabar e você tá negando ajuda por conta de toneladas e toneladas de coisas que você traz na sua cultura ou no seu... que você foi criado. O condicionamento, né? Exatamente. Você pega as verdades que você trouxe com você e você fica tão agarrado a ela que você não aceita ajuda pra se salvar, né, cara? Pois é, né? Elas são... mostram elas como uma raça guerreira e mulheres guerreiras, né? Pelo menos naquela época mais, hoje já tá diminuindo. Elas são meio vistas como essa de personalidade forte, que não aceitam ajuda e bababá, né? A gente
hoje, graças a Deus, estamos quebrando aí um pouco os estereótipos. Esse é um estereótipo super errado. Exatamente, é isso que eu quero tocar nesse assunto. Porque a gente, aos poucos, vem quebrando o estereótipo de que a mulher forte, ela não precisa ser necessariamente uma guerreira com super força. É engraçado, né? Isso foi uma coisa que a gente comentou até naquele podcast sobre representatividade, né? Que, tipo, a mulher forte... São muitas coisas que dá pra conversar sobre isso, né? Muitas coisas. A mulher forte, ela pode ser uma pessoa super delicada e a força dela vir de outro jeito. De outras formas. E não é porque ela é uma mulher... Tem vários tipos de força. Exato. E não é porque ela é uma mulher forte que ela tem que ser masculinizada. Isso é uma coisa. Não, exato. Não é... E o fato dela ser... Vou usar aqui o exemplo de uma Amazônia espacial, como é o caso aqui das Dravens. Elas podem ser, tipo... mulheres musculosas, gigantes e tipo Conans de saia. Podem ser Red Sonja do espaço. Brienão de Tati. E elas podem se amaciar. Elas não precisam necessariamente ser tão reativas quanto elas são nesse arco, entendeu? Pois é, a gente inclusive, né, você vê, a gente tá vivendo um momento em Doctor Who que a gente tem uma doutora mulher e ela não é uma fortona. Sim, ela não é gigante. Sim, mas é que eu digo a mão oposta, né? Porque do jeito que o arco coloca, parece que assim, elas são, né, como eu falei, Red Sonjas, elas são amazonas do espaço e elas não aceitam ajuda, elas preferem morrer e elas são, tipo, máquinas de matar e não dobram por nada. Quando não precisa ser assim, às vezes... Não, de forma alguma. Um bom exemplo, a gente tem aí o próprio... A gente tá falando de Amazona, né? A gente tem o próprio exemplo da Diana Prince, que, né, a Mulher Maravilha, ela é de uma sociedade de mulheres fortes, independentes, tudo que não tem homem na sociedade. E só de mulheres, isso. E ela não é esse bloco de gelo. Pois é. Entendeu? Ela também consegue ter empatia. E ao empatia, mesmo tempo ela é forte, ela é alta. E também tem empatia, né? Ela tem as duas coisas. Ela consegue ter coração. Uma coisa não é contrária da outra. Exato. Um outro ótimo exemplo que a gente tem ali, a galera mais nova talvez não lembre, mas o pessoal da nossa cidade deve lembrar, é Xena, né, cara? A gente tem como Xena, a princesa guerreira. Maravilhosa! A Xena, ela é a Mulher Maravilha que a gente sempre quis. Então, ela é meio mondrongona, ela tem bastante mas força. ela não se fecha, por exemplo, pros relacionamentos dela. Tem a Gabrielle, tem o Joxer, tem o Autólitos, toda essa galera, por mais diferente que seja dela, ela não se fecha a esse ponto. Ela continua sendo durona, ela continua sendo, tipo, né, ela é forte, ela é dura na queda, mas ela não é, como eu falei, ela não é esse bloco de gelo. Entendeu? Exato. E é legal, né? Porque a gente pega um episódio de 1965, onde, em tese, na época, as mulheres fortes eram vistas assim. É isso, nós não aceitamos a ajuda de homem. Não. E a gente insiste, né, nessa tecla. O feminismo fala, né, gente... Não é separação. Não é odiar homem. Não é separação. É só direitos iguais. É equivalência, exatamente. É direito equivalente, né? Equivalente. E ao mesmo tempo a gente tem esses caras que chegaram lá antes e assim, eles estão só oferecendo ajuda. Tipo, olha, vai explodir. Vocês não querem ir com a gente? Tipo, eles poderiam ser uma raça super guerreira, super exterminadora e poderia ter rolado uma guerra num planeta desconhecido entre esses dois povos também desconhecidos. Mas não. Sim. E sabe o que parece, assim, quando a gente lê sobre o arco e tudo mais? Parece que tudo é uma grande desinformação. É assim, os caras, por eles serem caras, eles são vistos de forma ruim por elas. Isso. Do tipo, os dois estão lá presos. Aí os caras chegaram, a gente ajuda vocês. E elas são tão, tipo, relutantes em aceitar a ajuda deles por eles serem homens, que elas partem pra briga. E aí eles respondem com briga. E aí causa uma guerra. Sim, entendeu? Não tem... Parece que tudo é um grande telefone sem fio, do tipo, rápido, eles estão vindo pra atacar, ataca primeiro. E eles não quantas vezes na vida é assim que acontece também, né? Porque um me diz que um falou que não sei o que o outro, e de repente... Primeira Guerra Mundial. Infelizmente é assim que acontece. Tem a morte de algumas pessoas antes, mas tudo bem. Mas na raiz basicamente é isso. A gente tem nesse arco números de audiência muito altos. Parece que foi um dos maiores, né? Muito, muito altos. O terceiro episódio teve nada mais, nada menos que 11,3 milhões. Sempre que a gente fala esse número é muito alto. Então, sempre que a gente fala isso, eu fico me perguntando se isso é audiência até o dia que esse livro foi escrito ou quando saiu. É o número consolidado do Porque é muita sábado. Coisa. É muita coisa. Tinha tanta gente viva no Reino Unido nessa época? E tinha gente com televisor. Meu Deus! Porque a gente sempre fala isso, né? Se você ainda não ouviu isso, é legal da gente falar
que a coroação da rainha foi nos anos 50. Sim. E isso teve um boom de vendas de TV. O boom da venda dos televisores. Então, nos anos 60, praticamente todo lar inglês de classe média tinha uma televisão. Mas eu acho que nem só de classe média, cara. Eu acho que como era o lance da rainha ser coroada e tudo mais, cara. eu acho que deram um jeito de todo mundo, por mais humilde que fosse, ter um. Você vê, a gente tem um número de 11 milhões. É muita coisa, Hoje a gente não chega a esse número. Então, por isso que eu falo... Só que a gente tem a audiência online também. Exatamente. Era isso que eu ia falar. Então por isso que lá. sempre que entra nessa discussão de tal temporada é ruim porque ela teve baixa audiência. Gente, botem uma coisa na cabeça bonitinha de vocês. A audiência, até hoje, ela é medida por audiência televisiva. Da noite da primeira exibição. Não. Eles têm as duas. Eles têm tanto de quando é estreia quanto o montante geral. Sim. Mas sempre a mídia TV. Sempre isso. Agora, e as pessoas que assistiram durante a exibição original. Sim. Agora eu pergunto pra vocês. Quantas das séries que você consome hoje, você vê pela televisão e não por o serviço de streaming? Então, entendeu? porque eles têm iPlayer. É a mesma coisa, porque lá fora tem o iPlayer, tem o BritBox, a BBC América, tem gente que não assiste... Tem a BBC América. Tem gente que não assiste pelo canal BBC América, assiste pelo streaming da BBC América. Então, assim... mas os números hoje são inferiores a quando a série voltou em 2005? Sim, porque em 2005, a gente, majoritariamente, a população do planeta assistia por TV. E hoje é por streaming. E agora tá pulverizado em outras mídias. Sim, tá pulverizado e esse pólen todo tá mais no streaming do que na TV comum. Porque o número da audiência, ele pega apenas e tão somente aquele horarinho de exibição. Sim. Quantas pessoas estavam sintonizadas na BBC, sei lá, 8 horas da noite, quando foi exibido o episódio? É isso que ele conta. Sim. Então ele não conta, por exemplo, iPlayer, que é muita gente assistindo, porque quem assina a BBC também tem iPlayer. Quem paga a BBC não é de graça, viu, gente? Lá no UK você tem que pagar. Você tem que pagar pra assistir a BBC, pública, a TV pública. A BBC é uma TV pública. Então, assim... Você tá descontando um monte de outros números. Aqui a gente tá falando de um número... onde só existia isso. E que não existia DVD pra você assistir depois. Não existia fita. Entendeu? É isso que a gente tá falando. Nessa época era assim, ou era TV... ou era a TV, amigão. E só esse dia, não tinha rerun. Não, talvez fosse ter um rerun daqui a 2 anos. Não tinha vídeo on demand, né? Não existia. Gente, era TV. Era aquele horário fechado, igual a gente assistia, sei lá, TV Colosso quando a gente era criança. Era aquilo e acabou. E acabou. Outra coisa legal de se falar sobre esse arco é que o roteirista é o William Ames. É um cara que... não é muito conhecido aí, né? Não é um nome conhecido dos roteiristas dessa era de Doctor Who. Um cara um pouquinho menor. O lance é o seguinte, ele conseguiu quase o impossível. Ele mandou a ideia de uma história e a BBC falou, beleza, vamos fazer. Ele tava em casa de boa tomando chá dele, comendo torta de fígado, e ele falou, toma aí. Isso. Ele era só mais um cara que acordou comendo bacon and eggs. Não, no Reino Unido é torta de fígado e, sei lá, qualquer comida bizarra. E assim, na verdade, existe todo um mito e uma lenda de que, esse cara era um desconhecido. Não, ele já trabalhava como roteirista. Ele foi professor antes, e aí ele se tornou roteirista. Há 4 anos ele já trabalhava como roteirista. Ele mandou um pitch de uma ideia. Sim. E a BBC falou, gostei da ideia, vamos fazer, né? Então, tem gente que fala, é a primeira fanfiction de Doctor Who. Não é. Não. O cara era fã? Claro que o cara era fã, mas ele já era roteirista. Mas se a gente for considerar assim, tudo é fanfiction hoje em dia, né? Porque todo mundo que tá no controle, no volante principal da série é fã. Não existe isso. Não existe a menor. E outra curiosidade de bastidor é que... É fofoca? É tipo TV Fama? É um TV Fama pouquinho. Não, como é que é o nome? É Super Pop? Não, TV Fama do Nelson Rubens, O lance é o seguinte, o Hartnell e a Maureen... A Maurinha, Vicky... Eles não gostaram desse roteiro, né? Como a gente já falou, eles não gostaram muito da história. Ninguém curtiu o roteiro. E aí o roteirista ficou meio mordido. Olha aí. E até hoje ele fala assim, até hoje não, né? Mas ele sempre fala assim, eu não gostei da performance do Hartnell nesse episódio.
Olha então aí. rolou uma treta mútua. Não fale... É tipo assim, você não gostou do meu roteiro, eu não gostei da sua atuação. Do not speak ill of William Hartnell on this podcast. Jamais, ever. Mas é isso, tipo, você não gostou do meu roteiro? Sua performance também não tava aquelas coisas, não. Eita porra. Então tava... Esse cara tá vivo até hoje ou não? Eu acho que não. Eu acho que não. Não sei, não pesquisei, mas assim, rolou essa treta. E por conta de toda essa troca, essa mudança de produção, de roteirista, da Verity saindo, o Hartnell começou a ficar um pouquinho mais chatinho. E a doença dele começou a aparecer também. Então, uma coisa não tá diretamente ligada à outra, né? A doença dele já tava aí mostrando alguns indícios há um tempo já, tanto que a gente vê que tem alguns arcos que ele tá de bengala, outros que ele tá sem bengala. Ele começa a esquecer muito a fala. O que acontece é que a partir de agora, sem Verity e com a doença começando a aparecer com mais frequência, o Hartnell vai começar a perder um pouco aquele brilho inicial que ele tinha pra trabalhar na série. Sim. A gente tá falando de bastidores. A gente tá falando de bastidores. A gente tá falando do doutor. A gente tá falando do O doutor, ele ator. Continuou entregando uma performance e uma atuação mas ele já não tava fazendo com tanto amor. Mas ele já não tava fazendo com tanto amor, exatamente. E pra piorar... parece que uma tia dele, que criou ele desde criancinha, faleceu mais ou menos nessa época e a produção não liberou ele pra ir no funeral e tudo mais. Que vacilo. Então, assim, são coisas de bastidores. A gente sabe que na época da série clássica, em especial nas primeiras séries, nas primeiras temporadas, cara, era chicotada, maluco. Era assim... Férias é uma semana parado. Praticamente não tem depois de um ano trabalhando, entendeu? E não tem pausa porque tô gripado, amigo, dá o teu jeito e vem, porque o episódio tem que sair no final de semana. Exato. O ritmo de gravação era muito mais cansado. Né, cara? Não, insano, era o ano inteiro, gente. Vocês estão achando 10 episódios, 13 episódios? Gente, era o ano inteiro, tá? Tipo, tinha pouquíssimas pausas. Pra você, Chirona, que fala que é impossível fazer uma temporada por ano. Vem aqui. Deixa a Verity te dar um recadinho. Deixa o Sidney Newman falar um negócio aqui no seu ouvido. O ano inteiro de Doctor Who. Você não tá entendendo. Tanto que a gente sempre fala aqui que os atores às vezes tiravam uma semaninha de folga e não aparecia no episódio, assim, né? Uma semaninha. E olha lá. E o lance, inclusive falando já do lance das férias, né? O Galaxy 4 foi o último arco que os atores filmaram, porque pra eles voltarem pra fazer o Mission to the Unknown, eles tiveram uns 2 meses de férias. Olha então, esse sim foi um período real. De férias real. Mas fora isso, gente... Semaninha. Não, 2 meses de férias é super pouco comparado com o que os atores têm hoje em dia. Sim. Eles ficam quase 6 meses sem fazer Doctor Who. É bem tranquilo. Claro, tem os trabalhos. Quer dizer, tranquilo entre 1000 aspas, gente. A gente tem que lembrar também que isso era uma época que não tinha não tinha mídia online, não. Eram tempos mais simples, eu gosto de falar assim. Tempos muito mais simples. Porém, mais chicotada. Mas vou te falar, não era fácil e não era fácil mesmo ele sofrer, tadinho do Hartnell. A gente fica até com dó, né? A gente vê, né, no Adventure Space and Time, o quanto ele tava ali, nossa, cansado né? Chega uma hora que cansa. Ele fez 3 anos seguidos. Lembrando que é bastante coisa. Pois ele ainda tá longe de sair, porque assim, a gente tem... Tá longe de sair, tem mais um ano ainda. A gente tá com a Vicky aí há dias, entre aspas, né? Há arcos de ir embora, ela ainda fica um bom tempo em relação a episódios, mas em relação a arcos é pouco. Mythmakers tá quase aí. É o próximo depois do Mission to the Unknown já. Então, a gente, em Dalek Master Plan ela nem tá mais. Ela já não tá mais. Exatamente, cara. Então, assim, ela tá quase ali na hora dela ir embora. Indo embora, sim. O Peter Purves também não fica pra sempre. Que vai ser mais sempre. uma mudança pro Hartnell aguentar. Exato, depois ele já ter se afeiçoado um pouquinho com ela. Pois exatamente. O Peter Purves, né, ali o Steven Taylor, ele também não vai ficar pra sempre, a gente ainda tem um set novo de Companions entrando, a gente ainda vai ter Ben Paul entrando. O terceiro ano aí, a terceira temporada, tem um monte de Companions. Um monte é muita coisa, né? Então, só que hoje em dia, em uma temporada, a gente tem um Companion. Não, sim, é porque assim, a gente vai ter a saída da Maureen já, a Vicky sai logo. Tá chegando. Aí a gente vai ter a Dodo. A Catarina. A Catarina morre, a gente vai ter a Dodo entrando. A Dodo vai ficar, depois quando o Steven Taylor sair, a gente vai ter Ben Polly. No final vai ter só Ben... realmente são... bastante. 5 pessoas numa temporada. Em uma temporada só, existe uma troca. Por exemplo, a Doutora tem 3 Companions agora, mas são fixos. Eles não saem, entra e sai. E outra, a gente não tá considerando. A gente teve um ano inteiro
dos mesmos companions, sem trocar. Que foi Ian, Bárbara e Pois Susan, aí né? agora, nessa terceira temporada, vai ser uma metralhadora de troca de companion, né, cara? Tem bastante então, assim, ator passando aí pela E aí, Tardes. continuando o meu ponto, por mais que os atores, né, os companions, eles durem relativamente pouco, o doutor não. Ele ainda tá nessa. Ele tá. E o Hartnell tá ficando cansado, né, cara? Isso. Não, e tipo, é aquilo que a gente falou. Você troca as pessoas com quem você trabalha, fica chato. Tipo, você tem tesão de trabalhar quando você conhece a galera. Quando começa a trocar muito de galera, pô, você vai desanimando. E, por exemplo, a Verity é a pessoa que convenceu o Hartnell a fazer Doctor Who. Ela tá saindo. Sim. O Sidney Newman ainda tá lá, mas o Sidney Newman, ele não tá todo dia no estúdio. Ele é um pouquinho mais distante. Ele é um chefe acima, ele não vê as gravações. Ele é o Big Boss, né? Não, ele é o Big Boss, ele tá na mesa dele. Ele não fica no dia a dia das filmagens. Dele, menos o Scott dele lá, o Isso, Brandy. exatamente. Então, assim, a pessoa que tava ali no dia a dia já não tá mais. Tudo muda. Então, a gente tem que entender o lado dele também. Tipo, não deve ter sido fácil pro Hartnell, entendeu? Sim. É bem triste. Mas aí, Galaxy 4. Tá. Como... A gente vai dar nota? Então, é complicado, né? Vocês estão sentindo, né? Um podcast bem mais curto, mas... De verdade, cara. São 4 episódios em Galaxy 4, Sim, todos perdidos. Todos perdidos, BBC. Seriam 80 minutos de episódio, é uma quantidade considerável. É bem legal, sim. Teria um quadrilhão de detalhes pra gente falar sobre quem foi pra qual lado, como ficou, mas... Em que momento... Sinceramente, não dá pra fazer sem o episódio. Pois é, né? É uma tristeza. A gente tem só esse plot básico, a gente tem quase esse pitch de episódio, que o doutor e a Tardes dele com os companheiros dele caem num planeta... A storyline. Caem num planeta inóspito, onde tem 2 povos que não são daquele planeta, que estão em guerra. Um dos lados é um grupo de Amazonas espaciais, no outro é um grupo de cientistas que estão tentando ajudar essas Amazonas espaciais porque a nave deles funciona. Ao passo que elas não aceitam ajuda e perpetua-se essa mini guerra civil nesse planeta. E fora isso, daqui 2 dias tudo vai explodir. Exato. E é isso. E o doutor chega e ajuda os caras a saírem de lá. O doutor ajuda quem quer ser ajudado. Quem não quer ser ajudado não é ajudado. O mundo acaba e o doutor não consegue salvar metade das pessoas que estavam ali dentro. Pois é. E tem os Chamberlains. Que entraram pra posteridade. Cara, como eu queria que os Chamberlains tivessem aparecido mais... Pois é, o Capaldi queria também, tipo, com certeza. Eles deveriam ter continuado aparecendo... De repente evoluído ou não. E tipo, eles podiam ter voltado na moderna, né, cara? Uma versão remasterizada dos Chamberlains. Ou os Chamberlains como eles eram, ia ser bem legal. Ia ser muito legal. Só os vaporetinhos. Ai, Tibnall, traz pra gente. Dá um jeito aí. Nunca te pedi nada, mentira. Pedi várias coisas. Mentira. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas tem aquelas figures da Eagle Moss, aquelas estatuetas. Eu acho que tem uma do Chamberlain, eu não tenho certeza. Eles são tão fofinhos. Porque a gente tem a imagem deles, a gente tem as stills, né? Sim, tem então as a gente ainda conhece É fofinho demais, deles. Gente. Se tem alguma coisa que podia ser salva desse episódio, são eles. Assim, eu não sei se vai dar nota. Assim, a ideia, então, ao invés de dar nota, vamos falar se curte ou não. Essa ideia de plot de... Quem já falou? Você curte? Eu gosto. Eu assim, é aquilo que eu falei lá no início. Esse não é um arco horrível. Aliás, acho que a gente nunca falou de um arco horrível, né? Não existem arcos horríveis na série clássica... Só tem o Sleep No More, mas esse... Não. Digo, na série clássica, eu acho que tentando puxar rápido aqui da memória, eu não consigo pensar em nenhum arco insuportável. Não. Tem arcos mais arrastados e outros mais ágeis. Tem arcos básicos e tem arcos ótimos, mas não tem nenhum arco ruim, na minha opinião. Não acho também. Foi aquilo que eu falei, é um arco mediano. Também não é aquele arco indispensável. É um arco bacana. É o monstro da semana, é o arco do mês ali. É o quest da semana, né? Na verdade, é o quest das 4 semanas. Então, é o arco do mês. Tipo, é isso, sabe? Foi mais um episódio mediano. Tipo, se eu fosse dar uma nota, seria entre 10 e 11 de 13, sabe? Tipo... semana tá até bem alta, né? Mediano seria uns 7, 8. Não, mas então, por exemplo, os Chambliss me dariam, aumentariam aí um pouquinho a nota, entendeu? O visual das Drivings bem legal também, assim. Então, esse arco, como eu queria ver isso... Claro! De verdade. Da forma como ele foi concebido, né? Não tem quase nada de Galaxy 4. Você não tá entendendo. É complicado o Galaxy 4. Esse é um dos arcos que eu adoraria retornar pra fazer um podcast
Porque ele foi encontrado, sabe isso é uma assim? Coisa, isso é uma coisa que fica, né? Sempre que a gente faz podcast de Recon, se eventualmente, em um futuro próximo, depois dessa gravação, acharem esse arco e veicularem ele, e venderem e tudo mais, aí a gente volta e faz um recall desse episódio. Mas porque óbvio, vale, cara. Com toda certeza. Se vocês são pessoas de coragem, se vocês são pessoas de garra, vocês vão procurar aí do jeito de vocês esta Recon pra assistir. Pois é. Eu, nos meus tempos de menino, garoto, quando eu estava assistindo a série pela primeira vez, eu fiz isso. Assim, você viu tudo, né? Eu lembro exatamente das coisas, não tanto, porque Recon não cola tanto no meu cérebro assim. Ah, gente, é difícil. Mas eu já fiz em algum momento. Então, se você é uma pessoa de garra, coleguinha, amiguinho que está aí ouvindo nosso podcast, arruma esse episódio, arruma essas Recons, assista e venha dar sua opinião. Se você é uma pessoa que não tem saco nem tempo de fazer isso tudo que a gente falou, mais uma pesquisa que você pode vir a fazer porque você se interessou por isso que a gente falou. Isso. Conte pra gente qual o seu parecer sobre Galaxy 4. Chore suas pitangas com a gente por esse episódio não existir de verdade. Vem sofrer com a gente. Vem sofrer com a gente por esse ser mais um dos inúmeros recons nessa maravilhosa série que a gente ama tanto, que é o Dr. Who. Pois é. Pra isso, você manda um e-mail pra gente no podcast@drrubrasil.com.br. E você segue a gente também nas nossas redes sociais, como é o caso do nosso Facebook, no facebook.com/drrubrasil. No Instagram é o instagram.com/drrubrasil. O pássaro de Recon, que ele na verdade são várias fotos de um pássaro assim. Imagina que tem um céu, aí tem várias fotos de um pássaro colado em sequência pra dar uma ideia de movimento, e tem um som de pássaro tocando no fundo, que é o Twitter do Dr. Who Brasil, que é o twitter.com/drrubrasil. E tem também nosso grupo no Telegram, que não é uma Recon, ele está lá, ele existe de verdade, as pessoas falam bastante lá, inclusive, estão sempre em movimento lá, inclusive, que é só você entrar em t.me/Dr. Brasil e começar a fazer parte do nosso grupo ali do Telegram. Outra coisa que você também pode vir a fazer parte, se você assim quiser, é o nosso grupo ali seleto, nossos companions do Apoia-se, que estão sempre aqui dando essa mão para o WRCast continuar funcionando aí de vento em popa. Essas pessoas são Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Anderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz. E se você quiser aí, novamente fazer parte, né, desse grupo seleto, desses nossos companions, é fácil, é só você entrar em apoia.se/Dr. Brasil, escolher com quanto você quer apoiar e começar a apoiar. A gente sempre fica muito feliz quando a gente ganha apoiador novo. Outra coisa que também deixa a gente muito feliz é quando você apoia a gente com o seu compartilhamento. Vocês sabem bem, a gente sempre fala sobre isso. É super importante. Seu compartilhamento é importante, você assinar a gente nos feeds ou na RSS ou na iTunes é importante, e escutar a gente pelo Spotify, a gente sempre dá aquela força, né, pra você fazer, porque é um veículo muito legal. Você também consegue compartilhar por lá de forma fácil, ou no seu stories do Instagram, ou na sua timeline das suas redes sociais. Ele dá isso suporte, ajuda muito a gente. Né? Ele dá um grande suporte. E o legal do Spotify é que vamos supor, vou ouvir no celular. Tem propaganda? Não é que nem ouvir música. Não pode fazer isso com os podcasts. Exatamente. Então você tá lá ouvindo seu podcast, não é que nem no YouTube, né? Você tá vendo um vídeo no YouTube... Para no meio, não existe isso. Propaganda. Não tem. O Spotify é lisinho. Pois é uma maravilha. Vai de uma vez só. Sim, e aí você escuta por lá, compartilha por lá. Tudo isso ajuda aí o WRCast a continuar funcionando e entregando esse material de qualidade legal pra vocês aí, toda vez aí, 2 vezes na semana, tirando essa vez que a gente tira essas férias. É isso aí. Gente, precisa de tempo pra descansar. Claro. Somos humanos também. Mas somos humanos. Vocês sabem como é que é. Ou somos Time Lords. A gente sempre fica aí ininterrupto e dá algumas pausinhas. É verdade. Tanto que hoje, pra compensar, e já que a gente ficou aí sem aparecer um dia aí, hoje a gente nem precisa dar tchau, a gente nem precisa dar até semana que vem, nem precisa dar até terça-feira. Porque você vai pegar, você vai terminar de ver esse podcast, você já vai escutar o próximo. Já vai direto! Na sequência, hoje está sendo postado junto o nosso review aí de Mission to the Unknown. Então, até daqui a pouco. Até logo. Até logo, nem precisa tirar os fones, só já segue o play aí pro próximo podcast. Falou! Falou!